Uma brasileira de 33 anos foi encontrada morta no apartamento em que morava, em Limerick, uma cidade histórica da Irlanda. Notícia que, inclusive, é destaque no site da CNN Brasil e a gente compartilha aqui com vocês. Vejam ali, brasileira é encontrada morta com sinais de violência. Jade Cristine Pereira Rosa. Quando foi encontrada, tinha ferimento com objeto perfurante. E o caso passou a ser investigado como homicídio pelas autoridades locais. Jade morava há 3 anos na Irlanda. Ela é natural de Sorocaba, cidade que fica aqui no interior do estado de São Paulo. A família pediu apoio ao Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty, portanto, por sua vez, informou que o governo brasileiro, por meio da Embaixada do Brasil em Dublin, presta assistência. Ainda não há suspeitos, mas a polícia local informou que vai ouvir um homem que era conhecido de Jade. Matéria que está no site da CNN Brasil e tem mais detalhes sobre essa história. Falando agora sobre Oriente Médio, vamos te atualizar sobre o que ocorre no conflito ali com o Irã e os países no entorno, né? Porque acabam sofrendo com isso, o Irã não consegue atacar de volta os Estados Unidos, então ataca os países que estão ali em volta e também é atacado de volta pelo parceiro dos Estados Unidos, Israel. O que acontece agora? O presidente do Irã disse hoje, Hoje, domingo, que o país está em uma guerra completa contra os Estados Unidos. Autoridades iranianas afirmam que qualquer país que decida se juntar a Washington na guerra comercial, porque essa questão da guerra comercial é uma novidade desta semana. Os iranianos dizem que qualquer um que se juntar aos Estados Unidos nesta guerra comercial pode se tornar um alvo. Vamos então com a nossa correspondente internacional, Priscila Yazbek, ao vivo em Nova York. Yazbek, curioso que Trump também fala a mesma coisa, né? Fala, qualquer um que ajudar o Irã, que corroborar com essa guerra, também vai pagar por isso. Continuam, portanto, as ameaças, hein? Bom dia. É isso mesmo, Elisa. Bom dia a você, a todos que nos acompanham. Ameaças de ambos os lados. Primeiro aconteceu aquela ameaça durante a semana dos Estados Unidos de aumentarem a pressão econômica e agora, então, a resposta de autoridades iranianas. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, disse que o país está em uma guerra em larga escala e reconheceu as dificuldades econômicas passadas pela população iraniana. Ele pediu desculpa pela existência desses problemas, em meio ao que ele falou que é uma guerra econômica, militar e de segurança em larga escala. Ele falou que, como governo, eles estão buscando todos os tipos de solução para tentar conter a escalada da inflação. Lembrando, Elisa, que a inflação no Irã está em 88% ao ano, já vinha de uma situação complicada antes do conflito. Em janeiro, a inflação já estava acima de 50% e com toda a situação de guerra e com sanções que foram aplicadas, a situação se agravou. E agora o Irã tem esse novo desafio depois que Donald Trump disse, então, durante a semana, que estava declarando guerra econômica ao Irã, que seria um dia D econômico e que os países que colaborassem com o Irã sofreriam consequências econômicas tremendas. Depois disso, a análise que foi feita é que os Estados Unidos estão mudando a sua estratégia de bombardear o Irã até conseguir concessões para tentar estrangular economicamente o Irã, mas o problema dessa estratégia é que o Irã já vem sofrendo sanções econômicas desde a Revolução Islâmica em 1979. Então, quem provavelmente vai sofrer primeiro com essas sanções é a população iraniana, enquanto o regime islâmico dos ayatollahs não se incomoda tanto com isso, contanto que consiga continuar no poder. Então, a visão que se tem é que talvez o regime iraniano vá arrastar essa guerra, esse conflito, até que a fadiga seja maior, talvez até nos Estados Unidos, que também enfrentam questões econômicas e que talvez tenham uma tolerância menor para arrastar essa situação que acaba afetando o preço do petróleo e também a inflação aqui nos Estados Unidos. E uma questão também muito preocupante, Elisa, é que o secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, o Mohsen Rezaei, que é um dos homens mais poderosos do Irã hoje, disse que a campanha de pressão econômica dos Estados Unidos vai fracassar e isso está sendo visto como um sinal de que a liderança mais linha dura do Irã está disposta a escalar o conflito. Ele falou que o mundo percebeu que as bravatas de Trump não passam de conversa vazia e disse que vai haver uma mudança na condução da guerra, na diplomacia e nas questões políticas e sociais, e ele disse que novas capacidades serão colocadas em ação, então fazendo uma ameaça e dizendo que
novas forças podem ser usadas e esse conflito pode escalar. Ele também disse que o Irã não busca ampliar a guerra na região, mas que se os países vizinhos do Irã cooperarem com os americanos na guerra econômica, o Irã vai atingir os seus interesses, e ele falou que se uma ação desse tipo for iniciada, eles não vão permitir que uma única gota de petróleo passe pelo Golfo Pérsico. Ele também ameaçou atacar as rotas alternativas usadas para exportar o petróleo no Golfo, lembrando que dados de navegação têm mostrado que uma quantidade maior de petróleo está deixando o Golfo por uma rota mais ao sul, próxima à costa de Omã. Então, a ameaça seria atacar os navios que estão passando por essas novas rotas. Então, o que ele fez foi dar uma espécie de ultimato aos países do Golfo, dizendo que se eles participarem dessa pressão econômica dos Estados Unidos, isso pode passar a ser tratado por Teherã como parte de um confronto mais amplo. Lembrando que ele agora é o conselheiro do líder supremo do Irã, do Mojtaba Khamenei, e ele foi um comandante de alto escalão durante a guerra contra o Iraque na década de 80, que foi um momento, inclusive, fundamental para a consolidação da Revolução Islâmica, e é considerado uma pessoa mais linha dura, e a sua nomeação, então, para ser conselheiro do líder supremo mostra essa nova abordagem, talvez, do Irã em relação ao conflito. E essas declarações desse domingo foram as declarações mais fortes de Rezaei desde que ele assumiu o cargo, e ele falou também que a insensatez de Donald Trump ao atacar o Irã aumentou o desejo de pessoas ao redor do mundo de adquirir mais armas nucleares, e ele falou que isso aconteceu especialmente depois que viram que a participação na Agência Internacional de Energia Atômica e no Tratado de Não Proliferação Nuclear não foi capaz de impedir um ataque dos Estados Unidos. Eu volto com você, Elisa.